Alô. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos, dando início ao expediente da sessão ordinária do dia 26 de novembro de 2018. Ocuparei a tribuna para realizar a leitura bíblica e o artigo 82 do Regimento Interno. Provérbio 27. Não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Deixe que outros o louvem e não a sua própria boca, um estranho e não você mesmo. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que as duas. Cruel é o furor e impetuosa é a ira. Mas quem pode resistir à inveja? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Quem está farto pisa o favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do seu ninho, assim é quem anda vagueando longe do seu lar. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Não vá para a casa do seu irmão no dia da adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Regimento Interno. Artigo 82. As sessões ordinárias durarão o tempo necessário aos seus fins e constarão de 1. Expediente. 2. Ordem do dia. Parágrafo 1º. Os períodos em que tratam os incisos deste artigo poderão ser suspensos por proposta do presidente ou de qualquer vereador, desde que justificada a necessidade nas hipóteses prevista neste regimento interno e aprovada pela maioria absoluta da Câmara, dos membros da Câmara. Parágrafo 2º. A suspensão de que trata o parágrafo 1º deste artigo se dará por prazo certo e não será computada para efeito de duração do respectivo período, não podendo ultrapassar 60 minutos. Parágrafo 3º. A sessão não será suspensa para receber convidados ou visitantes no intuito de expor sobre matérias ou assuntos já deliberados nas reuniões das comissões permanentes. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 19 de novembro de 2018. Boa noite a todos. Ata da sessão ordinária realizada no dia 19 de novembro de 2018. Aos 19 dias do mês de novembro do ano 2018, na Sala Augusto Daré da Câmara Municipal de Macatuba, localizada na Rua Mato Grosso, número 330, Jardim Panorama, estiveram presentes à sessão ordinária os vereadores Anderson Ferreira, Elaine Correia Santos, Heloísio Antônio Abel, Fabrício José Gino Pereira, João Batista Francisco, Júlio César Sais, Lázaro Diniz Cordeiro, Marcos Góes, Ricardo Genovez, Sebastião Cândido de Moraes e Silvia Cristina Ferreira Pedroso. Havendo número legal em horário regimental, acatando o disposto no artigo 84 do Regimento Interno, o senhor presidente deu início ao expediente da sessão, a qual foi presidida por Ricardo Genovez e secretariada por Júlio César Sais e Anderson Ferreira. Nos termos do inciso 1º do artigo 84 do Regimento Interno, o senhor secretário procedeu à leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 12 de novembro, que, discutida e submetida à votação nos termos do artigo 172 do Regimento Interno, foi aprovada. Acatando o disposto no artigo 114 do Regimento Interno, o senhor presidente deu entrada no projeto de decreto legislativo número 2 da mesa diretora, que dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura de Macatuba relativas ao exercício de 2016, TC 004361/989/16,
A seguir, acatando o disposto no inciso 3º do artigo 84 do Regimento Interno, o senhor presidente efetuou o encaminhamento das seguintes proposituras às comissões permanentes. Projeto de lei número 64, que autoriza o Poder Executivo a conceder direito real de uso com promessa de doação com encargo de imóvel público municipal nos termos do artigo 100 da Lei Orgânica Municipal. Projeto de lei número 65, que autoriza a abertura de crédito adicional, especial e da outras providências. Acatando o disposto no artigo 129 do Regimento Interno, o senhor secretário procedeu à leitura das indicações de número 256 de Heloísio Antônio Abel, solicitando a instalação de um bebedouro elétrico de pressão no cemitério municipal. Número 257 de Heloísio Antônio Abel, solicitando a manutenção da estrada rural municipal com destino à Cachoeirinha, cujo acesso se dá pelo trecho da Rua Paraguai, localizado entre o Estádio Municipal Lourival Soares de Góes e o Centro de Apoio e Recreação do Trabalhador, Dr. João Carlos Web. Número 258, de Anderson Ferreira, solicitando a elaboração e execução de campanha com o objetivo de aumentar o número de contribuintes que direcionam parte do seu imposto de renda para o Fundo para a Infância e Adolescência, o FIA, bem como disponibilize a guia para recolhimento no site oficial da Prefeitura. Número 259, de Anderson Ferreira, solicitando que a Secretaria Municipal de Educação elabore e inscreva projeto no processo de seleção do FIA, voltado a ministrar oficinas de aperfeiçoamento em redação e matemática para os jovens de 13 a 18 anos. Número 260, de Anderson Ferreira, solicitando a realização de ações de comunicação visando divulgar e incentivar a participação da comunidade no Dia de Doar, que ocorre em 27 de novembro. Número 261, de Anderson Ferreira, solicitando a instalação de um playground ao lado da pista de skate André Giglioli Carpanese, localizada na Praça das Palmeiras, no rol de ações voltadas à revitalização de praças e espaços públicos. Amparado no disposto do artigo 140 do Regimento Interno, o senhor presidente chamou Anderson Ferreira, Heloísio Antônio Abel, Fabrício José Gino Pereira, Júlio César Sais, Lázaro Diniz Cordeiro, Marcos Góes, Ricardo Genovez e Silvia Cristina Ferreira Pedroso para ocupar a tribuna e versar sobre assunto de livre escolha. Amparado no disposto do artigo 8º, no parágrafo 8º do artigo 34 do Regimento Interno, o senhor presidente suspendeu a sessão da reunião para a reunião de emergência das comissões competentes, que deverão emitir o seu parecer sobre o projeto de lei número 64, que autoriza o Poder Executivo a conceder direito real de uso com promessa de doação com encargo de imóvel público localizado de imóvel público municipal nos termos do artigo 100 da Lei Orgânica Municipal. E projeto de lei número 65, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional, especial e da outras providências para que os mesmos sejam incluídos na ordem do dia. Amparado no disposto do artigo 86 do Regimento Interno, o senhor presidente deu início à ordem do dia, colocando em deliberação as seguintes proposituras. Nos termos do artigo 126 do Regimento Interno, pedido de informação número 51, de Heloísio Antônio Abel, relativo aos pacientes agendados pelo Sorri Bauru, que solicitaram transporte no setor de viagens. Pedido de informação número 52, de Anderson Ferreira e Marcos Góes, relativo ao planejamento das secretarias municipais para 2019. Pedido de informação número 53, de Marcos Góes, relativo ao suprimento de soro antiescorpiônico para o atendimento imediato em caso de vítimas picadas por escorpiões no município. Nos termos do inciso 1º do artigo 146 do Regimento Interno, projeto de lei número 64, que autoriza o Poder Executivo a conceder direito real de uso com promessa de doação com encargo de imóvel público municipal nos termos do artigo 100 da Lei Orgânica Municipal. Projeto de lei número 65, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Projeto de lei número 56, que estima a receita e fixa a despesa para o município no ano de 2019. Projeto de lei número 60, que dispõe sobre a instituição do Programa de Combate às Pichações no âmbito do município de Macatuba. Colocadas em votação nos termos do artigo 172 do Regimento Interno, as proposituras acima relacionadas foram aprovadas. Nada mais havendo a ser relatado, o senhor presidente deu por encerrada a sessão ordinária, a qual foi transcrita em ata e achada conforme foi assinada pelos vereadores. Acatando o disposto no inciso 1º do artigo 84 do Regimento Interno, a ata está em deliberação. Acatando o disposto no artigo 172 do Regimento Interno, a ata está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovada.
Acatando o disposto no artigo 114 do Regimento Interno, dou entrada na seguinte propositura. Projeto de emenda da LOM número 1 dos vereadores altera a lei orgânica do município de Macatuba. Vai. Proposta de emenda modificativa à lei orgânica 1/2018. Assunto: altera a lei orgânica de Macatuba. Emenda modificativa da nova redação à lei orgânica, restando assim modificado o texto. Nós, representantes do povo do município de Macatuba, lídimos vereadores, investidos no regular exercício do poder conferido pela Constituição da República Federativa do Brasil, voltados à construção de uma sociedade fundada nos princípios da soberania, da liberdade, da igualdade, da ética e do pleno exercício da cidadania, em que o trabalho principalmente seja a fonte das transformações e definições da sociedade, que a nossa querência e hospitalidade sejam fatores de estímulo para o nosso munícipes e visitantes. Firmamos o compromisso inequívoco com o desenvolvimento harmônico do homem, com a natureza, da vocação natural plena tecnologia, afirmando nosso compromisso em sermos um município agrícola, com autonomia política e administrativa e elevados valores indiscutíveis de nossa tradição cultural e dos nossos colonizadores. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a Lei Orgânica do Município de Macatuba, Estado de São Paulo. Título 1. Da Organização do Município. Capítulo 1. Dos Princípios Fundamentais. Artigo 1º. O município de Macatuba é uma unidade territorial do Estado de São Paulo, entidade jurídica do direito público interno, com autonomia política, administrativa e financeira, nos termos assegurados pela Constituição da República Federativa do Brasil e do Estado de São Paulo, e por lei orgânica. Justificativa. Nada é permanente, exceto a mudança. A frase do filósofo pré-socrático Heráclito demonstra constantes transformações, os quais o homem está sujeito ao longo de sua vida, bem como, ao longo da história, demonstra as constantes mudanças da sociedade. Portanto, impossível a criação de institutos ou denominadores jurídicos que perdurem ou causem efeitos diretos na vida das pessoas durante toda a história, sem que esses se tornem obsoletos e ultrapassados. Nesse aspecto, leis como normas de conduta, de convívio social, devem estar atentas e integradas nas constantes transformações da sociedade, bem como aos novos anseios que emergem da mesma. A própria Constituição Federal, entendida como materialização da vontade do povo, conta hoje com 99 emendas. Pelo exposto, recomendo-se que seja apresentada emenda modificativa a fim de atualizar, consolidar suas emendas e revisar todo o texto, para que se torne uma lei atual, moderna e que atenda a todos os anseios de uma lei maior no município. Sala Augusto Daré, 23 de novembro de 2019, 18. Ricardo Genovez, presidente. Acatando o disposto no inciso 3º do artigo 84 do Regimento Interno, encaminha a seguinte propositura às comissões competentes. Projeto de lei número 61 do vereador Anderson Ferreira autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Voluntário de Desenvolvimento Profissional no âmbito da administração pública do município de Macatuba. Projeto de lei número 62 do vereador Anderson Ferreira dispõe sobre a instituição da política de direitos e deveres dos usuários do transporte público coletivo no âmbito do município de Macatuba. Projeto de resolução número 5 do vereador Anderson Ferreira dispõe sobre a criação do grupo de trabalho de racionalização do estoque de lei municipais no âmbito da Câmara Municipal de Macatuba. Projeto de resolução número 6 do vereador Anderson Ferreira dispõe sobre a criação do Desenvolve Macatuba, Comitê Permanente e Geração de Oportunidades no âmbito da Câmara Municipal de Macatuba. Acatando o disposto do artigo 129 do Regimento Interno, o senhor secretário fará a leitura das indicações de número 262 a 272. Indicação 262/2018. Indico ao excelentíssimo prefeito de Macatuba, o senhor Marcos Olivato, implantar as seguintes
Indicação 262/2018. Indica ao excelentíssimo prefeito de Macatuba, o senhor Marcos Olivato, implantar as seguintes melhorias na área institucional: sistema de reservação de água localizada com confluência nas ruas Augustinho de Oliveira, José Cruzerá, Fortunato Ravanelli, iluminação e passeio público no entorno, bancos, manutenção das árvores existentes. Macatuba, 23 de novembro de 2018, vereador Sebastião Cândido de Moraes. Justificativa. As pessoas que residem nas imediações da área institucional denominada Sistema de Reservação de Água, localizado na confluência das ruas Ari Augustinho de Oliveira, José Cruzerá e Fortunato Ravanelli, reivindicam a implantação da mencionada infraestrutura que, além de não interferir na destinação original daquele espaço público, irá controlar o crescimento do mato e a proliferação de insetos e animais peçonhentos. Apresentada na sessão ordinária de 26 de novembro de 2018. Indicação 263/2018. Indica ao excelentíssimo prefeito de Macatuba, o senhor Marcos Olivato, estudar a viabilidade de incluir um crédito social no valor cobrado dos alunos que utilizam transporte universitário, de tal modo que aqueles que possuem uma renda familiar menor obtenham um subsídio maior por parte do município. Macatuba, 23 de novembro de 2018, vereador Anderson Ferreira. O transporte intermunicipal oferecido para alunos do ensino técnico superior e entidades da região é fundamental para oferecer aos estudantes a possibilidade de continuar esse estudo. No entanto, atualmente é cobrado um valor linear de todos os alunos, e com essa sistemática, aqueles cujas famílias possuem renda menor acabam por comprometer um percentual maior de sua renda com essa despesa. Uma vez que o município oferece subsídio para pagar parte do custo com esse transporte, é justo que esse auxílio seja proporcionalmente maior para aqueles alunos que possuem uma condição de renda menos abastada. Apresentada na sessão ordinária, realizada no dia 26 de novembro de 2018. Indicação 264/2018. Indica ao excelentíssimo prefeito de Macatuba, o senhor Marcos Olivato, efetue uma operação tapa-buracos emergencial no trecho da rua Virgília Ney, compreendido entre a Alameda Tiradentes e a rua João Batista Daré. Macatuba, 23 de novembro de 2018, vereador Anderson Ferreira. Justificativa. Possivelmente, em decorrência das chuvas com maior intensidade, que ocorreram recentemente, o trecho mencionado apresenta diversos buracos na cobertura asfáltica, representando riscos para veículos que trafegam pelo local. Apresentada na sessão ordinária do dia 26 de novembro de 2018. Indicação 265/2018. Indica ao excelentíssimo prefeito de Macatuba, o senhor Marcos Olivato, incluir o trecho da rua Ceará compreendido entre os números 106 a 290 no rol das vias públicas a serem recapeadas. Macatuba, 23 de novembro de 2018, vereador João Batista Francisco. Justificativa. As pessoas que residem no trecho da rua Ceará, compreendido entre os números 106 a 290, reclamam da precariedade da pavimentação asfáltica naquele local, que precisa ser substituído com urgência. Apresentada na sessão ordinária 26 de novembro de 2018. Indicação 266/2018. Indica ao excelentíssimo prefeito de Macatuba, o senhor Marcos Olivato, implantar o projeto denominado Container Cultural. Macatuba, 23 de novembro de 2018, vereador Elaine Correia Santos, vereador Fabrício Giagino Pereira. Justificativa. A exemplo da Gibiteca, existente na cidade litorânea de Santos, mas com o diferencial de ser itinerante e apresentar um acervo mais diversificado, o Container Cultural disporá de exemplares de revistas em quadrinhos, jornais clássicos da literatura, CDs e DVDs, e será instalado em praça e outros espaços públicos por período a ser determinado pela administração municipal. Além de fomentar a cultura, lazer e educação, o Container Cultural será destinado a campanhas públicas nas áreas de saúde, educação, meio ambiente e trânsito, dentre outras, através da distribuição de material informativo e educativo. De forma a viabilizar o projeto, a administração municipal tem a opção de adaptar um ônibus para substituir o container, além de captar parcerias na iniciativa privada para a aquisição do seu acervo e garantir a sua manutenção. Apresentada na sessão ordinária de 26 de novembro de 2018. Indicação 267/2018. Indica ao excelentíssimo prefeito de Macatuba, o senhor Marcos Olivato, adotar medidas que o trator varredora de vias públicas passe a operar em todos os bairros. Macatuba, 23 de novembro de 2018, vereador Heloísio Antônio Abel. Justificativa. Inúmeros cidadãos reclamam que, apesar de contribuírem com o pagamento do imposto ao município e terem o mesmo direito que os demais, o serviço de limpeza pública realizado pelo trator varredora
não passem em seus respectivos bairros. Apresentada na sessão ordinária de 26 de novembro de 2018. Indicação 268 de 2018. Indica ao excelentíssimo prefeito de Macatuba, senhor Marcos Olivato, adotar medidas para que o transporte circular das 17 horas espere os funcionários do posto de saúde central Dr. Marcos Moreto, antes de continuar o trajeto. Macatuba, 23 de novembro de 2018, vereador Heloísio Antônio Abel. Justificativa. As funcionárias da limpeza do posto de saúde central Dr. Marco Moreto são responsáveis por abrir e fechar a unidade de saúde. O término do expediente é às 17 horas e as mesmas não podem fechar antes que os demais funcionários registrem saída do ponto eletrônico. Após o último funcionário registrar a saída, a funcionária responsável ainda tem que despender de alguns minutos para acionar o alarme. Com isso, o ônibus circular já está partindo do ponto, esquina da padaria, fazendo com que as mesmas saiam correndo e gritando ao motorista para que as esperem. Isso quando conseguem pegar o circular do horário, sendo que as muitas vezes tem que esperar o próximo que passa cerca de 1 hora após. Apresentada na sessão ordinária 26 de novembro de 2018. Indicação 269 de 2018. Indica ao excelentíssimo prefeito de Macatuba, senhor Marcos Olivato, adotar medidas para que os veículos que esporadicamente transportam as pessoas moradoras do sítio Tanquinho, João Mineto, adentrem por mais alguns metros para buscá-los em suas residências, e não mais nas proximidades da vicinal Lauro Perassoli. Macatuba, 23 de novembro de 2018, vereador Heloísio Antônio Abel. Justificativa. As pessoas que fazem uso desse transporte público, alguns idosos, algumas por questão de saúde, reclamam da dificuldade de locomoção, para esperar nas proximidades da vicinal Lauro Perassoli. Com as chuvas que se esperam daqui em diante, o problema tem a se agravar, tanto pelas condições da estrada de terra, bem como a falta de um local adequado para abrigar nas imediações. Tal medida, além de facilitar a vida daqueles moradores, é uma forma da administração pública municipal respeitar e contribuir com os mais necessitados, que precisam do serviço público. Apresentada na sessão ordinária de 26 de novembro de 2018. Indicação 270 de 2018. Indica ao excelentíssimo prefeito de Macatuba, senhor Marcos Olivato, adotar o traçado constante do croquis anexo na implantação da área industrial, margeando a rodovia Fernando Valese, sugerida na indicação número 168. Macatuba, 23 de novembro de 2018, vereador João Batista Francisco, vereador Júlio César Sais, vereador Ricardo Genovez. Justificativa. Nessa sessão ordinária realizada no dia 20 de agosto passado, foi apresentada a indicação número 168, solicitando a implantação de área industrial margeando a rodovia Fernando Valese. De forma a utilizar adequadamente a área mencionada, sugerimos a adoção do traçado constante do croquis anexo, apresentado na sessão ordinária do dia 26 de novembro de 2018. Indicação no 271 de 2018. Indica ao excelentíssimo prefeito de Macatuba, senhor Marcos Olivato, possibilitar que conveniado do IANSP possam utilizar o transporte municipal de pacientes. Macatuba, 23 de novembro de 2018, vereador Fabrício Giagino Pereira. Justificativa. Inúmeros servidores públicos estaduais conveniados do IANSP, que trabalham na rede de ensino, reivindicam do prefeito autorização para utilizar o veículo da municipalidade, responsável pelo transporte de pacientes para hospitais da região. Segundo eles, o veículo que faz o trajeto até a cidade de Jaú geralmente não transita com a lotação total, podendo atender também aos macatubenses conveniados ao IANSP, apresentado na sessão ordinária de 26 de novembro de 2018. Indicação 272 de 2018. Indicamos ao excelentíssimo prefeito de Macatuba, senhor Marcos Olivato, implantar em praças e outras áreas públicas equipamentos para a prática esportiva do lazer adaptado a pessoas com deficiência. Macatuba, 23 de novembro de 2018, vereador Fabrício Giagino Pereira, vereador Lázaro Diniz Cordeiro. Justificativa. Com tantas ações governamentais em prol de pessoas com deficiência, é de suma importância que nossas praças e logradouros públicos congêneres também sejam incluídos nesse processo de inclusão. A disponibilização de equipamentos adaptados de suas necessidades irão permitir à população a adequada prática de atividades de ginástica e de lazer, apresentada na sessão ordinária de 26 de novembro de 2018. Acatando o disposto no artigo 140 do Regimento Interno, procederei à chamada dos vereadores inscritos para versar sobre assunto de livre escolha. Elaine Correia dos Santos. Elaine, você quer tratar aí mesmo? Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores.
Gostaria de falar que no dia 22, na quinta-feira, eu e o vereador Anderson, né, fomos até São Paulo, na sede da OAB, e lá fomos representar a nossa Câmara Municipal. E nós fomos agraciados com o primeiro prêmio, né, que é a respeito do ETBI, do projeto ETBI, né, e foi na categoria Excelência, subcategoria de Gestão Pública, para vocês verem como que a nossa Câmara Municipal de Macatuba trabalha sério e como tem pessoas vendo o nosso trabalho. Parabéns para todos nós, viu? Outra coisa que eu queria também agradecer é a respeito da nossa caminhada, que foi ontem, dos Passos que Salvam. Muito obrigada pela atenção de todos que colaboraram, né? A passeata foi muito linda, a nossa caminhada, né? Foi com um espaço pequeno, por causa do tempo de chuva, mas foi muito boa, tá? Muito obrigada a todos, tenham uma boa noite. Obrigado. Marcos Góes. Boa noite a todos, companheiros, colegas da mesa, presidente, as pessoas que estão nos assistindo. Parabéns, Anderson, pelo projeto. O ITBI, você tinha comentado comigo, Elaine, que esteve lá nos representando. Lembro que, essa época aí, houve-se uma movimentação muito grande, tentando jogar alguns vereadores aqui contra a população, vereadores que eram a favor do projeto, colocando que era aumento de imposto, colocando, enfim. Mas aí a gente vê o reconhecimento, né, que nós, vereadores, que entendemos aquela causa, aquela injustiça social que foi praticada naquela época, nós tínhamos razão do que estávamos falando. Ainda existe um murmurinho até hoje. Nós vemos alguma coisa a respeito do projeto, Anderson, na rede social, mas é um projeto que eu votei com a consciência bem tranquila a favor, e graças a Deus foi bem reconhecido. Então isso daí deixa a gente bem satisfeito, Anderson. Queria fazer um comentário aqui a respeito de um munícipe que me procurou, e tem várias pessoas, né, que dependem da saúde da cidade, têm nos procurado. Esse munícipe, ele mandou uma mensagem hoje dizendo assim: boa noite, Marcos. Poxa, Marcos, amanhã vou para São Paulo fazer exames, às 6 da manhã. Viagem da saúde, sobre saúde. Eles já cortaram o pão e também a ajuda que nós tínhamos. Antigamente, né, uns tempos atrás, que as pessoas aí, eles tinham uma ajuda. Deixa eu deixar claro, eu acho que até o Rodrigo também depende disso, está aqui na sessão hoje, que depende do transporte, que faz o tratamento lá dos rins, né? Eu vou fazer uma reunião, Rodrigo, amanhã às 9 com o prefeito, já está marcada, tá? Esse vai ser um dos assuntos que vai estar em pauta. Eu vou pedir para ele olhar realmente com carinho sobre isso. Não sei se houve algum pedido, alguma interferência do Ministério Público, mas se não houve, eu vou estar conversando com ele, lutando, pelo menos tentando, para ver se essa ajuda retorne para os pacientes que dependem de ir para São Paulo fazer esses exames. Eu volto a falar, tem muito mais coisas necessárias que têm que ser cortadas. A pessoa que está indo para São Paulo, a pessoa não tem condição de pagar um médico particular. Se ela está já se sacrificando e ir até São Paulo, ela vai ficar o dia todo lá, já cortaram um pãozinho, vai passar o dia todo com pão, às vezes não tem condições, não tem dinheiro para pagar uma alimentação, então eu não acho justo. Tem coisa mais necessária para ser cortada, eu vou estar falando com ele sobre isso, tá? Vou fazer a minha parte como vereador, mas a decisão é dele. Pode ter certeza, você representando aqui, representando a população que depende do transporte, eu vou estar levando esse assunto em pauta para o prefeito, tá? Outra coisa que eu quero colocar em pauta hoje, já foi matéria também de pauta da sessão, é referente à passarela. O Rafael Dantas, ele mandou um recado agora na página da Câmara, só queria uma atenção na passarela, que está soltando os concretos, os bancos que estão quebrados, com ferros expostos em frente ao CAIC.
É outro detalhe que eu vou estar levando também para essa reunião, que já foi matéria de indicação aqui, e eu creio que até agora não foi feito. Tá? Quero também agradecer aqui o prefeito Marcos, que ele, a respeito do soro antiescorpiônico, ele já tomou as providências, conversou com a secretária, informar a população que já foi feito os ofícios para Bauru, tá? E, companheiro, um momento oportuno, tá? Já foi feitos os ofícios e já está tomando as providências a respeito disso. Eu acho que a passarela foi você que fez, né, Júlio? O pedido, né? Nós tivemos um DR lá, ele falou que era só passar o período eleitoral, eles vão estar mandando o pessoal para estar fazendo o cimento em cima lá, refazendo o piso em cima. Tá? Até ver se fazia uma parceria com a prefeitura e DR. Mas se a prefeitura não fizer as parcerias, vão fazer sozinho. Então amanhã eu vou estar tomando a liberdade de levar isso aí também para o prefeito, se você permitir, se não tiver problema, para tentar ajudar nessa causa. Tá, então, eu acho que é assim, eu não sabia quem que tinha feito, depois que você pediu a parte, eu me recordei que foi você que fez. Então é mais uma ajuda até para a sua indicação. Tá? A respeito do soro antiescorpiônico, estive hoje vendo uma reportagem do município de Araraquara, mas 2 crianças foram vitimadas por escorpião e chegou a óbito. Né? Eu acho que o município, para aquisição disso aí, desse soro, como prevenção, não custa muito. Acho que a vida vale muito, a vida de uma criança, tal. Parabenizo, né, você de cobrar também sobre a questão, a indicação que eu já também realizei a respeito, e eu quero dizer aqui, se o município não solucionar a questão de aquisição desses soros, eu vou fazer uma representação no Ministério Público Federal, porque o Ministério Público Federal da região de Jaú entrou com essa ação, e já foi, a juíza já deferiu, e os municípios já constam com esses soros em suas localidades. Obrigado. Luiz, ele é válido o seu questionamento, mas, segundo a informação do prefeito, ele, depois que foi levantado o assunto, ele já fez o ofício direto, já encaminhou para o Ministério Público, para a DRS de Bauru, e tem mais um órgão aí. Eu até pedi a cópia, mas ele não me enviou. Mas, desde já, é válido também sua colocação, tá? Sim, Marcos. Só querendo dizer, uma ação judicial pode ser procedente ou improcedente. Creio que o gestor público para aquisição de 6 unidades de vacina não custa muito para a cidade. Obrigado. Obrigado. Júlio Sais. Bom dia, senhor presidente, amigos da mesa diretora, amigos vereadores, quem está assistindo na internet, pessoal que está presente aqui. Pessoal, gostaria de estar falando sobre a indicação 270, onde eu, o vereador João Batista e o presidente Ricardo Genovez, estamos fazendo uma indicação sugerindo uma área para o novo distrito industrial. E aí a gente tem um estudo sobre um croquis sobre o local, o que dá para ser feito. Tá? Ali é perto da estrada da usina, indo para a usina ali. O lado onde tem aquele barranco lá, que tem bastante morro, tudo, mas só que dá para ser feito um trabalho e dá para fazer um novo distrito industrial e sem estar gastando muito dinheiro e resolve um problemão para a nossa cidade aí. Tá? Então, gostaria que o prefeito visse com carinho para estar fazendo estudo sobre isso. Oi? Eu não tenho, Fabrício, metragem certinho da área, eu não tenho. Outro assunto que eu gostaria de falar é sobre a rua. Joaquim Franto da Rocha. É uma rua onde não tem captação de água pluvial, então está deteriorando muito o asfalto, sem contar entrando água nas casas, nas chácaras lá de baixo. Aí, só que eu conversei com o prefeito agora na reunião que teve aqui na Câmara,
Ele falou que tem um projeto pronto já, só está aguardando a Airplan liberar uma emenda da Renata Abreu, até feita pelo nosso amigo Anderson Ferreira, vereador Anderson Ferreira. Só está aguardando, liberando a verba, vai ser realizado a captação de água de chuva e água pluvial. Eu gostaria também aqui de estar parabenizando o nosso amigo Anderson Ferreira e a Elaine pelo projeto. Foi o projeto TB e o do Parlamento Jovem também, né, Anderson? Então, obrigado, parabéns mesmo por estar representando a Câmara em São Paulo, na OAB, tá? Parabéns para você e para a Elaine, tá bom? É só isso, presidente. Tá joia. Fabrício José Gino Pereira. Boa noite, presidente. Na sua pessoa, cumprimento os demais amigos da mesa, caros vereadores e vereadoras. Bom, parabenizar também, Anderson, Elaine, né, o projeto que ganhou lá na OB, representação da Câmara nossa lá, o Passos que Salvam, né, infelizmente não pude ir. Parabenizo vocês pela iniciativa mais um ano. Enfim, queria iniciar aqui, presidente, falando novamente sobre uma indicação minha na semana retrasada em questão ambulância. E eu quero reiterar aqui, já com a chegada das ambulâncias, eu creio que não vai demorar muito para estar em trânsito, para que a chefe dos transportes, eu andei ali com o Lázaro conversando com ela, para que ela repense realmente em deixar uma ambulância nos altos da cidade, mais propriamente no posto de saúde Bocaiúva. Creio eu que, pela logística, como expliquei aqui anteriormente, pelo grande massa de ocorrências que vem dos altos da cidade, nada mais justo e também, por logística, a ambulância ficar naquele local. Seria, creio eu, conversa com muitos, inclusive em conversa com motoristas, que a ideia é muito boa, mas fica aí o toque. Outra coisa também, gostaria de estar reiterando aqui para a secretária da Saúde, os cursos para os motoristas, né, Elaine? Através da preparação para os socorros que existe no nosso município, com as ambulâncias, preparar cada dia mais esses motoristas, até tem outros motoristas querendo ter esse preparo, e eu vou estar também fazendo um requerimento aqui, logicamente pedindo para que o prefeito assine, juntamente com nós vereadores, para que haja até uma parceria com a Zilor. A Zilor faz muito esses treinamentos, né, Ricardo? Você deve saber melhor que a gente. Então, para que seja uma coisa bem contínua, não cada 3 ou 6 meses, mas que seja uma coisa mais contínua, porque cada dia mais a população cobre os motoristas na rua, todos nós sabemos que eles filmam, então existe ali, geralmente eles estão indo sozinhos, isso é outra coisa que a gente precisa estar cobrando, enfim. E falar sobre a indicação aqui de 266, que é a respeito do container cultural. Eu sei que existe os ônibus, bastante ônibus que levavam os estudantes a Bauru, e alguns ônibus, creio eu, que dá para ser reaproveitado de alguma maneira. Então tivemos essa ideia, essa iniciativa. Isso aqui era um projeto que existia na cidade, existe, e foi sancionado na cidade de Goiânia, e a gente nada mais que, quando a coisa é boa, tem que copiar. Mas, infelizmente, como é iniciativa do Executivo, nós fizemos através de indicação. Fiz juntamente com a Elaine, conversei com ela achou legal a ideia, e vamos estar conversando com a secretária da Cultura para que isso realmente se torne realidade, porque você fazer uma adaptação num ônibus lá que está parado, para essa iniciativa, eu acho legal, e eu creio eu que o custo não é grande. E a gente sabe que as crianças cada dia mais têm que ter o preparo, a leitura, enfim, nunca é demais. Só mais
Não, por hoje é só, presidente. Era esse meu comentário de hoje. Obrigado. Obrigado. Anderson Ferreira. Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores, vereadoras, aos amigos que acompanham essa sessão, né, aqui na Câmara ou pela internet. Bom, primeiro só vou aqui passar bem rapidamente o que é esse prêmio, né, que nós fomos representar a Câmara lá em São Paulo. O Prêmio Paulista de Boas Práticas Legislativas, ele está na 4ª edição esse ano. Ele é uma premiação que é organizada pelo movimento Voto Consciente, né, um movimento que já tem mais de 30 anos de atuação em São Paulo, em parceria com a Associação Paulista de Escolas do Legislativo, né, a APEL, e com o LabGov da USP, né, que é um laboratório de governança da USP Leste, né, que é onde tem o curso de gestão pública, de pós-graduação, graduação e pós-graduação em gestão pública. Então, essas 3 entidades, elas se unem e organizam esse prêmio. A avaliação é feita por uma banca composta por 9 profissionais, são 3 advogados indicados pela OAB de São Paulo, 3 cientistas políticos e 3 gestores públicos, a maioria deles professores universitários, né, Elaine? Né, lá de São Paulo, a boa parte dele é composto. Então, assim, é uma banca bem robusta assim, em conhecimento para avaliar as propostas. E a nossa participação foi com o projeto do Parlamento Jovem, que ficou em 3º lugar na categoria Gestão Legislativa, subcategoria Democracia e Transparência, e em 1º lugar na categoria Excelência, subcategoria Gestão Pública. Eu agradeço aí a parabenização dos colegas, mas a produção legislativa ela é coletiva, né? Eu acho que quem ganha com isso é a Câmara de Macatuba. Eu acho que a gente tem conseguido transformar a nossa Câmara num espaço muito mais amplo de debate, de participação, né, de atender às demandas aí da nossa sociedade. A gente sabe que precisa melhorar muito ainda, né? Mas eu acho que essa gestão tem sido diferente. Eu acompanhava a gestão anterior à distância, né? Não participava da política da cidade, mas o fato de a gente chegar na final do ano passado, né, com um projeto de transparência, a gente chegar na final esse ano de novo, né, em uma cidade do tamanho de Macatuba, competindo com Campinas, com Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Guarujá, enfim, assim, para a gente é motivo de muito orgulho. E o objetivo maior desse prêmio é justamente conscientizar a população da importância do legislativo. Né? A gente sabe que ainda muita gente confunde, né, qual é o verdadeiro papel do vereador, dos deputados, dos senadores, e esse prêmio ele tem essa intenção também de ajudar a conscientizar a população sobre o papel do vereador, né, nas cidades. Pode falar. Pela ordem, Anderson. E para falar também que esse prêmio que nós ganhamos não tem nenhuma renda financeira, não, né? É gratuito, vamos falar assim, né? Só para ver o prestígio da nossa cidade e da nossa Câmara Municipal. É bem lembrado, a gente só ganha, é só o reconhecimento, a gente só ganha isso, né? Não tem nenhum prêmio financeiro e a gente não paga nada também. Né, ao contrário daqueles prêmios que já passaram no Fantástico, lá com denúncia tal, de pagamento também não tem pagamento nenhum. A gente, o movimento Voto Consciente não cobra nada e não paga nada. Pois não. Pela palavra, Anderson, permite? Não, só parabenizar de novo, Anderson. Em conjunto com o que você está falando, Helene falou, por mais que tentam, né, arranhar a imagem dessa Câmara, dessa legislação, está aí a prova de tudo, né? Como Macatuba, através do Legislativo, está sendo conhecido estadualmente. E fica aí para as pessoas que querem arranhar a imagem, vão querer arranhar, mas a resposta está sendo o trabalho de cada vereador aqui. Né? Parabéns para todos aí. Não, com certeza. A gente sabe que, às vezes, nós erramos também. Né? E todo mundo quer fazer o melhor, isso eu tenho certeza. Agora, o importante é quando a população participa, mas principalmente participa de uma forma propositiva. Como o rapaz participou agora ali na interação do Facebook, falando sobre a passarela. Então, assim, quando a população participa desse modo, trazendo os problemas para a gente tentar resolver, eu acho que isso vale muito a pena. E aí eu vou até aproveitar aqui e agradecer ao Eleandro, secretário de Obras, e ao prefeito, por ter atendido um pedido antigo já, desde o ano passado, para fazer uma lombada ali naquela estrada do Matadouro, aquela estrada de terra ali, para reduzir a velocidade de quem passa por ali,
que isso gerava muita poeira, né, nas residências próximas ali do Matadouro. Então, foi feito na semana passada, já está feito, sinalizado. Né, isso eu pedi faz mais de um ano já, foi um pedido verbal. Aí depois, em maio, dia 22 de maio, reforcei isso por um ofício e agora foi atendido. Eu ainda sonho com o dia que o cidadão não vai precisar do vereador para ter acesso a esse tipo de serviço, que ele vai conseguir pedir direto na prefeitura e isso vai ser executado, né, numa cronologia sem ingerência política. Mas fica aqui o registrado o agradecimento. Aí, nesse sentido de colaboração também, agradecer a participação hoje aqui. Nós tivemos uma reunião, eu e o companheiro Marcos, com os representantes das escolas estaduais aqui de Macatuba, da Polícia Militar, do Conselho Tutelar e da Prefeitura, para a gente discutir a lei de combate à pichação. Né? E foi muito produtivo, né, Marcos? Assim, o que a Polícia Militar, o que os profissionais de educação trouxeram para contribuir conosco. Então, a nossa ideia, esse projeto ele já foi aprovado em primeira votação, a nossa ideia é reformular alguns pontos, né, levando em consideração essa contribuição que eles trouxeram, para a gente fazer as emendas necessárias e aprovar ele em segunda votação, porque a nossa preocupação é que o projeto ele dê resultado, né, que ele seja um projeto possível de ser executado. Né, senão a gente cria um projeto aqui que no papel ele é fantástico, mas chegando na prática ele não funciona. Né? Então, foram boas as contribuições, tanto do pessoal da polícia, do conselho, das escolas. O pessoal das escolas, eles destacaram principalmente o papel da conscientização, né, que é uma coisa fundamental. Não adianta a gente ter a lei se não tiver um trabalho de educação, de formação, de conscientização, né, principalmente junto dos jovens, né, em relação a isso. E só para finalizar, presidente, eu queria adiantar aqui que eu vou pedir o adiamento da votação do decreto legislativo número 2, de aprovação das contas de 2016, em razão de alguns procedimentos que estão em andamento no Ministério Público. Eu não me sinto confortável para votar, isso sem analisar o que está sendo investigado pelo MP, para ver se isso, de certa forma, não compromete o parecer do Tribunal de Contas. Tá? Obrigado. Obrigado. Ricardo Genovese. Boa noite, presidente, aos companheiros da mesa, aos companheiros de trabalho, aos companheiros que estão assistindo aqui na Câmara e todos que estão acompanhando pela internet. Bom, hoje o que me traz aqui é falar realmente do projeto Passos que Salvam. Agradecimento vai para todos aqueles que acreditaram, né, na segunda caminhada Passos que Salvam, em especial para a Elaine, para o companheiro João Zoião, para o Julinho, né, que levaram isso aí também adiante e acreditaram que isso seria possível. Nós tivemos um dia meio que atípico, né, com tempo de chuva, colocar crianças na rua seria realmente mais difícil, mas atingimos sim o objetivo. E eu também preciso agradecer os patrocinadores, né, que sem eles ficaria impossível acontecer. Então, eu quero estar citando aqui, conforme eu já tinha comentado com os patrocinadores, a Bookmister, a Nova Jeans, a Agricana, Tecnocana, Supermercado Azulão, Açougue Sagim, Padaria Dominique, Massas Dona Teresa, Ion, Leve Life, o Anderson do Som, viu, Anderson? Muito obrigado, tá? E o Márcio, que com a sua mão de obra também, né, se disponibilizou de estar lá. O Josué Morbi, que ele foi com um carro particular dele, uma Pampa, e ele colocou a distribuição de água mineral, no qual foi a doação da Leve Life, e ele fez. Agradecer a Josi, viu, Josi? A Josi e Eduardo, né, tomaram tempo e vieram também. O Adriano Queiroz, que ele fez a ginástica laboral para nós. Então, foi um momento de alongamento antes da caminhada. Então, foi sensacional. E agradecer também à Prefeitura Municipal, que, através do setor de saúde, enviou uma ambulância, né, e acompanhou todo o trajeto. A Polícia Militar, que fez toda a cobertura do evento.
Então, é agradecer, e eu creio que no próximo ano nós vamos conseguir muito mais, né? Esse ano de 2019, nós já estamos com um carimbo batido para poder levar mais um médico para o Hospital de Barretos para ter capacitação. Muito obrigado. Amparado no artigo 86 do Regimento Interno, dou início à ordem do dia, colocando em deliberação as seguintes proposituras. Acatando o disposto no artigo 126 do Regimento Interno, pedido de informação número 54 do vereador Júlio César Sais, solicita que informe qual a sistemática usada pelo Sistema de Saneamento Ambiental de Macatuba no processo de corte do fornecimento de água decorrente do atraso no pagamento da respectiva fatura. Pedido de informação 54/2018. Senhor Prefeito, diversos munícipes me procuraram para indagar sobre a metodologia utilizada pelo Sistema de Saneamento Ambiental de Macatuba no processo de corte do fornecimento de água decorrente de atraso no pagamento da respectiva fatura. Um desses munícipes, inclusive, relatou que, havendo efetuado o recolhimento do valor devido e procurando o escritório da CISAM, munido de respectivo comprovante de pagamento, foi informado que o corte ainda seria efetuado porque o procedimento já havia sido incluído no sistema. Já outro munícipe efetuou o pagamento do valor devido e o corte foi efetuado no dia seguinte, tendo o atendente informado que o contribuinte deveria ter apresentado no escritório do CISAM com a guia de recolhimento para que fosse dado baixa do sistema. Amparado no disposto do artigo 126 do Regimento Interno, o vereador que a esse subscreve, solicita os bons préstimos de Vossa Excelência que informe qual a sistemática usada pelo Sistema de Saneamento Ambiental de Macatuba no processo de corte do fornecimento de água decorrente do atraso do pagamento da respectiva fatura. Macatuba, 23 de novembro de 2018, vereador Júlio Sais. Acatando o disposto no artigo 172 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovada em única votação. Pedido de informação número 55 do vereador Anderson Ferreira, solicita informações sobre o terminal rodoviário Fernando Valese Filho. Pedido de informação 55/2018. Senhor Prefeito, é perceptível que o forro do terminal rodoviário Fernando Valese Filho, reinaugurado em 2016, está passando por um processo de deteriorização, inesperado para tão pouco tempo após a conclusão das obras. Muitas placas já se soltaram e a situação tende a piorar com a previsão de muitos temporais com o período de dezembro a fevereiro.
Para sanar dúvidas a respeito dessa situação, amparado no disposto do artigo 126 do Regimento Interno, este vereador solicita dos bons préstimos de Vossa Excelência para que envie as seguintes informações. 1. Foi averiguada se a qualidade do material empregado na obra está condizente com o que foi contratada pela municipalidade? 2. Há registro que atestem que o projeto executado era condizente com as condições climáticas do local da edificação? 3. Está prevista em contrato alguma garantia contra esse tipo de dano a ser coberto pela empresa executora da obra? 4. Foram constatados sinais de deteriorização em outras estruturas do terminal? 5. Quais providências foram tomadas para reparar eventuais danos causados ao erário municipal? Macatuba, 23 de novembro de 2018, vereador Anderson Ferreira. Acatando o disposto no artigo 172 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovada em única votação. Pedido de informação número 56 do vereador Anderson Ferreira solicita informações quanto ao procedimento de liberação e fiscalização de eventos e confraternizações promovidos em imóveis do tipo edícula, quanto ao cumprimento da legislação pertinente. Pedido de informação 56/2018. Senhor Prefeito, com vistas a alguns relatos sobre a utilização de edículas particulares para a promoção de eventos em desconformidade com a lei, amparado no disposto do artigo 126 do Regimento Interno, este vereador solicita dos bons préstimos de Vossa Excelência para que esclareça a atuação do Poder Executivo quanto ao procedimento de liberação e fiscalização de eventos e confraternizações promovido em imóveis do tipo edícula, quanto ao cumprimento da legislação pertinente. Macatuba, 23 de novembro de 2018, vereador Anderson Ferreira. Acatando o disposto no artigo 172 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovada em única votação. Acatando o disposto no parágrafo 3º do artigo 149 do Regimento Interno, projeto... Pela ordem. Amparado no artigo 176 do Regimento Interno, solicito o adiamento da votação da matéria por 2 sessões. Correto. Eu vou só terminar de ler, mas já está deferido. Não, deferido, mas eu vou falar. Projeto Decreto Legislativo número 2 da mesa diretora dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura de Macatuba relativo ao exercício de 2016. Acatando o disposto do artigo 172 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis ao adiamento permaneçam sentados. Aprovada em única votação. Moção número 11 do vereador Anderson Ferreira repudia o posicionamento dos senadores que votaram a favor do aumento da remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Acatando o disposto do artigo 172 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovada em única votação. Acatando o disposto do artigo 1 do inciso 1 do artigo 146 do Regimento Interno, projeto de lei número 54 do Executivo altera a Lei Municipal de 1650, de 20 de setembro de 1993, que disciplina o regime jurídico dos funcionários públicos do município de Macatuba e dá outras providências. Acatando o disposto no artigo 172 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovada em segunda votação. Acatando o disposto no parágrafo 2º do artigo 136 do Regimento Interno, emenda ao projeto de lei número 54 do vereador Fabrício José Gino Pereira, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 1650, de 20 de setembro de 1993, que disciplina o regime jurídico dos funcionários públicos do município de Macatuba e dá outras providências. Acatando o disposto no artigo 172 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovada em única votação. Convite. A PAI de Macatuba convida para a festa de encerramento do ano letivo 2018.
Tema: o que é preciso para ser feliz. Local: Teatro Municipal. Será no dia 4/12/2018. Horário: às 13h30. Então, é o encerramento da PAI, que será no dia 4/12 às 13h30, no Teatro Municipal. Todos estão convidados. Nada mais a ser tratado, dou por encerrada a presente sessão.